Salve, salve, meus queridos. Final da novela? Será? Será? Final da novela? Vasco, Maracanã, São Januário? Bom, enquanto o Flamengo está vivendo a vida dele, o Vasco está tentando chamar a atenção aí nas mídias e agora tem mais um capítulo na história que parece ser o capítulo final da contenda aí, da intriguinha entre Vasco e Flamengo para jogar no Maracanã. E no fim das contas, apesar de uma liminar, né, garantindo que o Vasco jogue no Maracanã, o jogo vai ser. Garantindo que o Vasco jogue em São Januário, o jogo vai ser no Maracanã. Bom, vamos acompanhar aqui o que a diretoria do Vasco falou a respeito do assunto. Boa noite a todos vocês, é um prazer ter a oportunidade de participar do programa, né? Uma boa noite não apenas a vocês, mas todos os telespectadores, em especial aos torcedores do Vasco, né? Para que nós possamos ter a oportunidade de falar sobre essa situação. Nesse caso especificamente, é importante eu contextualizar o tema no sentido de dizer que o Vasco acredita que a sua casa, São Januário, é o estádio que nós sempre quisemos e sempre pretendemos jogar, não apenas o clássico do próximo dia 19 contra o Flamengo, como todas as demais partidas. Nós recebemos no estádio São Januário todas as equipes do futebol brasileiro com absoluta normalidade. E por conta deste fato, nós entendemos que São Januário é um estádio capacitado, habilitado e em condições, sim, para receber um jogo entre Vasco e Flamengo. São Januário é um estádio. Se é habilitado e capacitado, eu não sei. Diante de tantas novas arenas que tem por aí, eu acho que São Januário está um pouco obsoleto. Entretanto, na semana passada, e nós trabalhamos intensamente, tomamos todas as medidas administrativas que nos cabiam tomar para que nós pudéssemos fazer valer o mando de campo da nossa casa para o clássico do dia 19, quando no dia 4, na semana passada, nós fomos surpreendidos com uma decisão negativa do BEP a respeito da possibilidade de nós jogarmos a nossa partida contra o Flamengo na nossa casa em São Januário. A partir da medida que nós recebemos uma negativa do BEP, que ao dizer que São Januário não teria condições para receber um jogo contra o Flamengo, atesta, né, a incapacidade do BEP em garantir a segurança de 1.000 torcedores do Flamengo em São Januário, o que para nós é absolutamente incompreensível, né, embora sejamos obrigados a aceitar. Né? É um absurdo a polícia do Rio de Janeiro não garantir a segurança de 1.000 torcedores do Flamengo, mas é um absurdo também ter que garantir a segurança, né? Por quê? Do nada. Torcidas não brigam, e no caso, onde a maioria seria do Vasco, seria um monte de gente fofinha, ninguém ia hostilizar os torcedores do Flamengo. É incompreensível que um batalhão especializado, né, de uma polícia super competente, que é a Polícia do Rio de Janeiro, que garante a segurança em eventos de grande magnitude, né, de caráter global, inclusive, não tenha condições de garantir a segurança de apenas 1.000 torcedores, de uma torcida em especial, que é a torcida do Flamengo. Porque todos os demais clubes que visitam São Januário, né, e que jogam contra o Vasco, as suas torcidas são recebidas dentro de normalidade, e nós não temos tido nenhum tipo de anormalidade ao longo dos últimos anos. Então, mas não tem esse nível de rivalidade, né? Mesmo o Vasco se esforçando para não ser mais um rival do Flamengo nos últimos anos, né? Porque o Vasco hoje é um time um time tetra rebaixado. Mesmo assim, não se compara Flamengo e Vasco contra Bragantino e Vasco, Palmeiras e Vasco. Mesmo que seja Corinthians e Vasco, não se compara. Existe a rivalidade. Isso transpassa o campo. Isso vai para a torcida também. E aí? Vai culpar quem por isso? A polícia do Rio de Janeiro? O primeiro ponto importante a colocar é: São Januário é a nossa casa, São Januário é o estádio que nós gostaríamos desde o princípio de jogar essa partida contra o Flamengo.
Entretanto, a partir do momento em que a gente recebe uma negativa do BEP para que nós possamos mandar o jogo em São Januário, e volto a dizer, negativa essa que nós entendemos incompreensível e injustificável, nós precisamos responsavelmente tomar todas as medidas necessárias para garantir um novo local para o estádio. Nesse período, o Newton Santos, né, que é um estádio que nós inclusive já utilizamos esse ano, está ocupado por um show privado, então não estaria disponível para que nós pudéssemos atuar no Newton Santos. E a torcida do Vasco não iria, né? Porque se não foi na semifinal do Carioca, ou na final do Carioca, nos estágios finais do Campeonato Carioca, vai no meio de tabela do Campeonato Brasileiro para quê? No Newton Santos. E também o Regulamento Geral de Competições da CBF, né, determina que qualquer transferência de mando de campo para outro estado da federação deva ocorrer com no mínimo 20 dias úteis de antecedência ao jogo, o que não acontece nesse caso. Então, em nenhum momento de quinta-feira em diante, nós teríamos ou temos a possibilidade de levar esse jogo para um outro estado da federação por determinação do Regulamento Geral de Competições. É assim, não tem muito o que falar. É um show de incompetência de todos os lados. Né? Uma polícia que garante a segurança de multidões em alguns shows, mas não consegue garantir a segurança de 1.000 pessoas num estádio de futebol. Uma diretoria que não consegue organizar uma partida a tempo suficiente para saber em qual estádio ela vai ser. Né? E no fim das contas, depois de muito choramingar, o Vasco conseguiu um acordo com o Flamengo para jogar no Maracanã. É isso. Da CBF. E também, por definição do Regulamento Geral de Competições da CBF, nós tínhamos até a última sexta-feira o prazo específico para que nós pudéssemos indicar o estádio para essa partida. Por conta disso, o Vasco, então, passou a negociar, não apenas com o Flamengo, mas também com o Fluminense. Volta o cão arrependido. Um acordo bem mais amplo do que somente a partida do próximo dia 19. Nós negociamos, tanto com o Flamengo quanto com o Fluminense, um acordo mais amplo que está formalizado, através do qual a gente estabeleceu que todas as partidas, exceto as partidas válidas pelo campeonato estadual, em 2025 e 2026, serão jogadas no Maracanã com o público 50% para cada torcida. E, além disso, nessas partidas em que o Vasco atuar como mandante no Maracanã, o Vasco terá condições comerciais equitativas às condições comerciais praticadas para Flamengo e Fluminense quando atuam como mandante. Isso no que se refere ao valor da locação do estádio, à exploração de estacionamento. No fim das contas era isso que eles queriam, né? Ganhar um trocado em cima do Flamengo. É isso. Choraram. Dessa vez não é o Pedrinho, né? O Little Peter que está em voga, o Carlos Amoedo, o CEO da SAF do Vasco, e é isso, é o que tem, né? Bom, vamos ver agora o que se encerra esse assunto finalmente porque a princípio são 2 anos de acordo, né? E vamos ver se agora acontece o futebol, né? A gente só quer que aconteça futebol, não é isso? Pessoal, deixa sua opinião aí nos comentários, deixa seu like, sua curtida. Compartilhe o vídeo aí com quem você achar legal para compartilhar. O canal está começando, se inscreve aí, participa com a gente que tem muita coisa boa vindo a respeito do Mengão. Beleza? Vamos torcer junto que esse ano tem título pra caramba pra gente comemorar aqui. Beleza? Valeu, galera, um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.